Olá, bem-vindos ao História em Casa. A aula de hoje é a terceira aula a respeito da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior, nós encerramos falando do final da guerra, a Alemanha assinando um tratado para sair da guerra. Aqui nessa aula a gente começa no dia 9 de novembro de 1918, quando o Kaiser alemão Guilherme III abdica do trono e a Alemanha vira uma república. Kaiser é o título para imperador ou rei, o mesmo equivalente a isso, tá? Guilherme III, quando abdica o trono, a Alemanha vira uma república e em 2 dias vai assinar um armistício. Portanto, Guilherme III abdica em 9 de novembro e em 11 de novembro a Alemanha assina um documento e começam as negociações para o que será depois dessa grande guerra. A gente vai ver que em janeiro de 1919 vai haver uma conferência, uma reunião entre países importantes aí participantes da guerra, que vai se chamar Conferência de Paris. Essa Conferência de Paris, ela vai tentar estabelecer bases para um tratado de paz. E aí o presidente norte-americano, chamado Woodrow Wilson, vai propor 14 pontos que teoricamente são fundamentais para essa paz mundial. Entre elas estão a criação da Liga das Nações para zelar a paz mundial. Esse é um ponto que os países envolvidos na reunião vão aceitar. Vai estar aí um ponto como fim da diplomacia secreta. O que significa o fim da diplomacia secreta? Quando a gente estudou lá na primeira aula Política das Alianças, a gente viu que os países começaram a fazer acordo e fazer uma corrida armamentista e formar alianças, né, secretamente. Agora, as propostas colocadas por Woodrow Wilson é que não haja mais esse fechamento, né? Não haja mais esse silêncio entre as nações, e sim que possam dialogar abertamente, tá certo? Um terceiro ponto colocado aí pelos Estados Unidos é preservar a integridade dos Estados Unidos. E aí ele diz uma frase bonita: uma paz sem anexações nem indenizações. Tá? Então aí ele faz uma proposta da seguinte questão: acabou a guerra, acabou, sem ressentimento. E é lógico, França e Grã-Bretanha, que tiveram seus países devastados, a França teve seu país invadido, milhões de civis mortos, vão olhar para os Estados Unidos e falar assim: vocês estão de brincadeira, né? Vocês acham que isso vai ficar assim, tranquilo, em vão? Não, eles não vão aceitar e vão tentar de alguma forma punir a Alemanha, punir ou responsabilizar a Alemanha por essas mortes e por essas destruições, tá? E aí a gente vai ver que em 28 de junho de 1919, de novo a gente vai ter uma reunião dessas grandes nações e vão assinar um documento chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado vai ser imposto para a Alemanha, então vão sentar a Alemanha numa mesa, colocar o documento e falar: assina. E o que tinha nesse documento, professor? O que a Alemanha teve que assinar e teve que aceitar a partir desse documento? Vamos lá. Primeira coisa, indenização aos vencedores. Por quê? França e Inglaterra estavam numa disputa industrial, estavam numa disputa econômica. Além de perder essa disputa, de diminuir os seus lucros, tiveram seu país devastado e diversos milhões de civis mortos. Então, eles culpam a Alemanha por isso. Portanto, indenização que vai vir em forma de dinheiro. Uma coisa que a França estava aqui na garganta e agora é hora de colocar no papel para a Alemanha assinar: devolver Alsácia e Lorena, aqueles 2 territórios que foram tomados lá em 1870, quando a Alemanha ainda era Prússia. Nós falamos aqui também no primeiro vídeo a respeito disso. Territórios riquíssimos em minério de carvão e ferro. Agora a Alemanha teve que devolver esses territórios para a França, né? Então a França conseguiu aí o que queria já há muito tempo. Vamos lá, o que a gente tem mais aqui? Além da Alsácia e Lorena,
a Alemanha teve que devolver também territórios. A Bélgica, porque ali no início da guerra a gente vê que uma das táticas alemãs para frear os franceses e os ingleses foi invadir o norte da França, né? Então territórios também da Dinamarca e da Polônia, certo? Então todos ali na mesma região tiveram seus territórios devolvidos. E ainda mais, quando a gente falou lá atrás a respeito da África, a Conferência de Berlim, a divisão da África, a Alemanha ficou com alguns territórios, que agora também vão ter que essas colônias passar para as mãos dos franceses e dos ingleses. E ainda mais, lá no Oriente, os japoneses vão falar, opa, eu também quero um pouquinho aqui. E aí, no Oriente, o Japão também vai pegar algumas colônias alemãs para ele. Tudo dentro desse documento que é o Tratado de Versalhes. Além da perda de 1/6 das suas terras cultiváveis, aráveis, né? Então vai diminuir 1/6 da sua agricultura. E aí tem 2 pontos extremamente importantes aqui que vai ser imposto para a Alemanha. A redução do seu exército, porque ela foi colocada como culpada pela guerra. E 2, o impedimento de produção bélica. Então, os países que impõem esse documento para a Alemanha vão entender que dessa forma a Alemanha não vai ter um gigantesco exército, não vai produzir armamento bélico e vai ficar tranquilo daqui para frente. Tá certo? Então, além do Tratado de Versalhes, a gente vai ver que outros documentos também vão ser impostos a alguns países da Europa que estavam aliados com a Alemanha. Que são eles, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. Esses impérios vão ter que deixar de existir, vão ter que se desmembrar e surgem aí novos países geograficamente falando, tá certo? Vamos lá então entender aí algumas das consequências dessa guerra. Primeiro, mais importante, a quantidade de baixas humanas. Milhões e milhões de pessoas morreram ali nas trincheiras e nos frontes de guerra. Isso só no fronte de guerra. Na cidade a gente também vai ter algumas dificuldades aí, como a fome vai matar também, falta de suprimento de medicina também vai matar bastante pessoas aí, tá certo? Segunda, a desestrutura política europeia. Então, como a Europa praticamente inteira vai participar da guerra, esses governos vão se desestruturar, tá? Segundo, o descontentamento dos vencidos, né? Então a gente vai ver aí, a Alemanha, por exemplo, vai criar aquela ideia de revanchismo, a mesma que a França tinha lá desde 1870, agora, no fim da Primeira Guerra, ou da Grande Guerra, quem vai ter esse sentimento de revanchismo é a Alemanha, tá certo? E aí, um ponto importante na história, no final da Primeira Guerra em diante, os Estados Unidos da América saem como maior potência econômica mundial desse conflito, por diversas questões. Primeiro, porque os países em guerra param de produzir, como já foi dito aqui anteriormente. Segundo, porque a Europa em guerra ficou totalmente destruída, psicologicamente e fisicamente, né, os seus países. Outra, dentro da guerra, os Estados Unidos mandavam suprimento para esses países que estavam em guerra, mesmo sem receber, e esses países ficaram devendo para os Estados Unidos. Então, se a gente pegar aí França e Inglaterra, por exemplo, no final da Primeira Guerra Mundial deviam mais de 10 bilhões de dólares aos Estados Unidos da América. E aí, mesmo após a guerra, os Estados Unidos da América, enquanto os países se reconstroem, ele continua abastecendo esses países para fortalecer na construção. Opa, fortalecer não, porque o interesse dele é financeiro, tá certo? Então, pessoal, esse é o final da terceira aula a respeito da Grande Guerra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo no vídeo e a gente se vê no próximo tema. Abraço, até mais!